Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Alex Mendes, eu sou professor de língua portuguesa e inglesa. Eu trabalho na rede estadual como professor, trabalho no Centro de Ensino em Período Integral Presidente Costa e Silva, que é uma escola que agora tem ensino médio fundamental em tempo integral. E eu fui convidado pelo professor Rafael, em nome do coletivo Uns por Todos, para participar desse projeto maravilhoso de aulões para o Enem 2020, aulões online gratuitos. É muito importante a gente fazer ações que visem ajudar todos, independente do seu acesso à renda. Estamos numa realidade em que a educação precisa se adaptar a essa realidade do ensino não presencial. Boa parte do estudo que nós tivemos a vida inteira presencial, não boa parte, não, a maioria, né? Então, de uns tempos para cá é que as pessoas começaram a apostar na realidade da formação por meio de mídias, né? Então, assim, há alguns anos já temos aí disponíveis cursos online, temos sites como, por exemplo, Descomplica. Não estou fazendo propaganda do material, não, só dando um exemplo, que eles promovem toda uma formação que você pode fazer online, à distância, e agora, de uma hora para outra, isso virou a nossa realidade. Então, nossos aulões serão por aqui também. Talvez no futuro tenhamos um espaço, uma sala de aula para a gente poder fazer isso de maneira gratuita também, para ajudar todos que precisam. E nós vamos falar hoje sobre a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. É um dos temas recorrentes mais importantes dentro da língua portuguesa. O ensino de língua portuguesa do ensino médio e fundamental hoje em dia se baseia no aprendizado de gêneros, e esses gêneros são muito importantes. Então nós vamos ver aqui a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Que texto é esse? O texto dissertativo argumentativo é um texto que é feito para poder explicar determinadas coisas, por isso que ele é dissertativo, e dar razões, buscando convencimento, buscando a persuasão. Então, essa é uma definição bem rasa do texto dissertativo argumentativo, que a gente vai primeiramente se aprofundar nela. Então, vamos lá. Temos aqui, então, a estrutura do nosso texto dissertativo argumentativo. E aqui, antes de tudo, a estrutura da nossa aula, que nós vamos aprender. Vamos fazer uma reflexão, compreendendo o texto dissertativo argumentativo. Por que argumentar? A estrutura mínima do texto, introduzir, argumentar e concluir solucionando problemas, já que nós estamos falando da redação do Enem. E algumas considerações finais que nós vamos falar, obviamente, no final. E aqui nós temos, então, primeiramente, as razões do argumentar. Por que argumentar? O principal intuito do texto dissertativo argumentativo, como eu já disse, é fazer esse trabalho de persuasão. Persuadir é convencer as pessoas de alguma coisa. Então, como que isso acontece? Por meio de uma argumentação sólida e alicerçada em fatos, dados e comprovações. Diga-se de passagem, quando a gente fala do texto que é escrito para o Enem, a redação do Enem, a dissertação do Enem, isso é ainda mais complicado, porque você tem que comprovar coisas ditas, fatos e dados num espaço muito pequeno. O texto ele tem que ser bem sucinto, bem reduzido. São 30 linhas escritas à mão, o que é diferente de 30 linhas escritas, por exemplo, mecanicamente, por meio de um computador, ou de qualquer outro processo. Então,
A persuasão, ela é um jogo de ideias, um diálogo subtendido, e que o escritor, né, tenta suplantar a pessoa com quem está dizendo. Então, a persuasão, ela busca o convencimento. Nesse ponto, a dissertação, ela é um pouco diferente do texto de opinião, porque o texto de opinião ele visa a polêmica, ele visa a vitória numa disputa por ideias. E já o texto aqui que a gente está trabalhando com ele agora, ele já é um pouco diferente. Ele busca um convencimento de uma verdade. Deixa eu só ressaltar aqui para vocês que eu estou gravando essa aula em ambiente doméstico, então haverá ruídos, né? Então, por exemplo, aqui tem alguém do outro lado do muro batendo em alguma coisa, não sei o que é, tem vizinhos que estão ouvindo música, e todas as vezes que eu pego o computador para gravar alguma coisa para os meus alunos, inclusive para vocês agora, os pássaros cantam. É uma coisa mágica. Então, voltando aqui. A persuasão é um diálogo subentendido. Por quê? Você tem que dialogar com ideias. Isso é uma coisa que tem realmente que acontecer no texto dissertativo. Não é uma questão de eu faço se eu quiser. Você tem que apresentar fatos e no momento em que você apresenta fatos, você precisa pressupor que o seu interlocutor foi superado, que as suas ideias foram as melhores, que o seu argumento teria, né, vencido o argumento de quem estaria disputando com você, debatendo com você. No caso da dissertação, isso é menos claro. No artigo de opinião, essas ideias contrárias são chamadas para o texto imediatamente. Isso acontece por causa como se diz? Isso acontece por causa principalmente da polêmica. Então, o articulista escreve, por exemplo, sobre política. Então, ele vai falar sobre coisas que deputados ou presidente ou governadores disseram. Então, essas ideias já estão postas. Então, ele vai debater com essas ideias e ele vai suplantá-las. Então, ele chama essas ideias para o diálogo. Aqui, na dissertação, você vai ser um pouco mais suave do que na polêmica, mas você também pode utilizar a polêmica como estratégia de argumentação. Não deixa de ser muito produtiva, mas isso tudo tem que estar muito claro na sua proposta, né? Na defesa da sua tese. Se a sua tese não quer algo polêmico, então é melhor não mexer com polêmica. E como assim? Como eu sei qual que é a tese? A tese, né, ela é uma ideia central do texto, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. A expectativa dos corretores do Enem, quando eles vão ler a redação que você produziu, é que você demonstre conhecimento sobre o tema da produção, domine a estrutura e saiba propor resolução de problemas respeitando os direitos humanos. Então, duas coisas assim que são muito difíceis. Primeiro, demonstrar conhecimento sobre o tema. O tema ele é surpresa, ele é sigiloso. Geralmente ele aborda alguma coisa relacionada à sociedade, mas nem sempre fica muito claro como que vai ser. Então, há formas de abordar temas que são depois impossíveis de ter boas redações. Ou temas que, assim, de propósito, eles produziriam redações extremamente polêmicas. Eu vou dar 2 exemplos aqui, 3, aliás. Quero dar o exemplo da redação que falou sobre, foi no ano que teve o furacão no Haiti, e ela falou sobre imigração de haitianos para o Brasil, o modo como os haitianos vieram para cá. Então deu muita redação de gente falando mal dos haitianos, de gente execrando quem vinha de fora, vocês estão querendo tomar o nosso emprego, é desse jeito, né? Já não tem dinheiro no Brasil para quem está aqui, imagina para quem está vindo de fora. Então, causou esse tipo de coisa que desrespeitou os direitos humanos e muita gente tirou 0 na redação. Em 2013 já foi completamente diferente, um tema mais inócuo, um tema mais delicado. Ele falava somente sobre publicidade infantil na televisão. E aí é muito complicado, porque ninguém entendia desse assunto. Então a publicidade infantil acabou se tornando assim, um grande cavalo de Troia.
porque como ninguém entendia sobre esse assunto, não houve boas redações, assim, como as pessoas acharam que ia dar conta, né? O estudante, até então, ele tinha uma preparação para o Enem que incluía dominar a estrutura do gênero, né? Então, até ali mais ou menos em 2013, 2014, muita gente achava que bastava dominar o gênero, já estava bom, que ia escrever alguma coisa, que podia colocar uma receita de bolo na redação do Enem para dar as 30 linhas, que não ia ter problema nenhum. Então, tinha uns mitos assim a respeito, né, da redação do Enem que eram muito complicados. E isso acabava gerando uma série de problemas, porque também houve algumas falhas na correção. É um processo muito grande, é um processo extremamente assim, de números astronômicos, de milhões de redação. Então, milhões de estudantes, é sempre assim, milhões. Então, nesses casos, é sempre interessante, né, a gente pensar que é um processo massivo e pode realmente conter falhas. E, por fim, o problema todo é saber propor uma resolução de problemas respeitando direitos humanos. Então, inclusive, teve gente que quis desrespeitar os direitos humanos de propósito para mostrar para todo mundo que a minha redação perfeita só não passou porque eu desrespeitei os direitos humanos. Tem gente lá de não sei onde que fez uma redação lixo, mas não desrespeitou os direitos humanos, tem uma nota mínima e eu não tenho. Então, aí, essas polêmicas acabaram gerando um refluxo, né, no Enem. Acabou-se a obrigatoriedade, né, de se respeitar os direitos humanos para tirar uma nota no Enem. Se você não respeitar os direitos humanos, você perde toda a competência 5, que é mais só que ela tem um valor fixo de 200 pontos, como as outras competências, as outras 4 competências que tem, né, para serem avaliadas. Então, de certa forma, o estudante perde, né? Por exemplo, uma pessoa que quer fazer medicina e desrespeita os direitos humanos, ela vai tirar no máximo 800, e 800 não passa ninguém em medicina, a gente já está cansado de saber disso. E aí vai. Então, é dessa forma. Vamos lá, então. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é com relação ao que é uma estrutura mínima do texto dissertativo argumentativo. Nós temos aqui o esqueleto da dissertação. Eu coloquei alguns memes na minha apresentação com o intuito de tornar a coisa um pouco mais divertida, não que eu consiga, né? Talvez eu não consiga fazer isso da forma como deveria ser, mas está aqui. Nós temos aqui a estrutura mínima de um texto dissertativo, argumentativo. Aí, aqui em cima fala texto argumentativo e embaixo dissertativo, mas eles são as duas coisas. Então, assim, os meus vizinhos hoje estão com vontade de falar alto, né? Acontece. O texto dissertativo, ele é formado por 3 partes básicas: a introdução, desenvolvimento e conclusão. Elas têm que estar presentes e visíveis durante a escrita. Quando a pessoa vai ler o seu texto, tem que ficar claro que você introduziu, desenvolveu e concluiu sobre uma coisa, né? O desenvolvimento, aliás, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão tem etapas a serem cumpridas. Então, acaba não sendo só 3 partes. Você tem que subdividir, você tem que subdividir a sua introdução em 3 elementos básicos que precisam acontecer, mesmo que ela seja uma frase só. A sua introdução tem que ter um tema, um problema e uma tese. Nós vamos definir o que é cada um deles. O desenvolvimento tem que ter argumentos. Aqui, no caso, está escrito argumento 1, argumento 2. Mas não é obrigado a ter 2 argumentos, você pode ter 3. Existem até boas redações com argumento, embora eu não recomende fazer isso, né? É um pouco arriscado você escrever um argumento só, tem que ter muita certeza a respeito disso. E as certezas, elas não vêm por causa de um estabelecimento de uma verdade pronta, mas pelo diálogo que convence as pessoas a acreditarem naquilo que você quer. Lembrando que a dissertação, ela busca persuadir. Como você vai persuadir se por acaso você só tem um argumento? Então, é uma coisa a se pensar, né? Então, o desenvolvimento pode ter mais de 2 argumentos, né? 3, 4, 5. Nas redações do Enem, não é bom aumentar demais o número de argumentos, porque você corre o risco de não conseguir depois
escrever todo o texto no espaço, né, que eles oferecem para você entregar a redação. Já a conclusão, ela pode ser um parágrafo só, né? O desenvolvimento eu recomendo um parágrafo para a introdução, um parágrafo para cada argumento do desenvolvimento, que ajuda também na compreensão do tema, e um parágrafo para a conclusão. Então nós temos aqui a conclusão como retomada do tema e do problema, proposta de intervenção que respeita os direitos humanos e a reafirmação da tese. Quer dizer, você não precisa escrever uma linha para cada uma dessas coisas. O parágrafo todo deve possuir isso aí. Mais na frente a gente vai falar como que a gente tem que fazer cada uma dessas coisas. O que é mais importante é a gente pensar em duas coisas essenciais que eu vejo como déficit na maioria das argumentações, dos textos argumentativos que eu leio. Os alunos têm uma dificuldade muito grande de estabelecer a tese, e aí essa dificuldade acaba passando também para os argumentos, porque se sua tese não está legal, os argumentos também não estarão. E os alunos também têm uma dificuldade muito grande em propor, né, uma intervenção. Então, e é claro, essa aula ela é superficial nesse ponto, ela não vai nunca conseguir esgotar tudo que se tem a dizer sobre isso. Seria interessante no futuro oferecerem-se aulas sobre pontos específicos dentro da estrutura do texto dissertativo. Já fica a dica aí para o coletivo, né, que é uma coisa que vai ser bastante proveitosa para todos. Então, a gente tem aí isso, né? No próximo slide, nós podemos ver mais informações aqui a respeito do introduzir. Então, vamos começar pela introdução. A introdução é o início da dissertação. Então, o que é o objetivo da introdução? Mostrar a relevância e atualidade do tema, contextualizando e sugerir uma abordagem sobre ele, né? Então, essa abordagem é conhecida como tese. Tese é como você vai abordar o tema, como você vai fazer esse diálogo aí. Então, nós temos aqui, né? Deixa eu voltar, porque passou antes da hora. Então, vamos ver aqui como que a gente pode fazer essa abordagem. A introdução, ela é muito interessante a partir de um certo ponto de vista, porque ela permite para quem está lendo saber o assunto logo de cara. É essa a função da introdução. E também ela permite saber sobre esse assunto, a forma como você vai trabalhar. Então a introdução é o início da dissertação e ela conduz o leitor para o texto, né? E ela leva você a acreditar como é o melhor para poder fazer essas coisas, né? Então, eu trouxe um meme, né? Veja um tema relevante. Me solta, eu preciso argumentar. Então, a argumentação toda é feita em cima de temas relevantes, de temas muito importantes. Então, no nosso próximo slide aqui, eu vou dar continuidade aqui. Então, e como que eu vou abordar o tema? Por meio da problematização. A problematização, ela é sempre vista como, assim, é uma palavra que está em moda na internet, né? Todo mundo fala sobre problematizar. Tem aquela pessoa que problematiza muito, que ela coloca, ela vê problemas em tudo, ela vê problemas em se dizer certas palavras, ela vê problema em se tratar as pessoas de certa maneira, aquelas pessoas que sempre ficam achando racismo ou machismo nas coisas. Então, assim, geralmente, os problematizadores eles têm uma razão muito grande para isso. E por que eles fazem isso? Porque eles querem discutir e revelar problemas por detrás de coisas simples. É assim que você faz a abordagem científica de alguma coisa e é dessa forma que a gente quer que você aprenda a escrever para o Enem. Revelando de maneira clara uma abordagem incomum de coisas que estão ali dadas. Então, assim, uma coisa que eu queria ter falado antes, eu vou até voltar o slide aqui,
eles falaram uma coisa muito interessante aqui, que a dissertação conduz a dissertação, né, o início da dissertação conduz para o texto, né, e você tem que mostrar a atualidade e a relevância do tema. Nem sempre isso é necessário no Enem. No Enem já é um tema dado. Só por estar no Enem, o tema já é relevante, já é muito importante. Então você tem que demonstrar conhecimento. Então você não vai apresentar um tema do zero. Não é como nas propostas antigas, que vinha um tema solto ou um tema com algumas leituras. Não. Sempre que é a redação do Enem, você pode ter certeza que é uma coisa muito importante. Então isso aí já é dado, né? Então alguém resolve guardar os carros na garagem na hora que eu estou gravando o vídeo. Gente, eu vou continuar porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, né? Então vamos lá. Então aqui eu dei o exemplo do problematizar com o uso da expressão lista negra, que é racismo linguístico. Muita gente acha que essa problematização ela não é importante, mas ela é importante sim, né? Todas as vezes que alguém problematiza uma coisa como essa, eles mostram que há problemas. E com isso as pessoas vão usar argumentos para poder mostrar onde estão esses problemas, né? Onde eles se localizam, de que forma que eles se apresentam. E esse é o exercício mental que o escritor da dissertação tem que fazer, mostrar onde estão os problemas. Na introdução, a problematização tem que levar ao quê? A um ponto de vista, a uma abordagem, a uma tese. Se você vai escrever sobre a fome no país, você tem que abordar esse assunto de um ponto de vista. Você vai usar, por exemplo, a fome no país é um resultado de uma série de desigualdades sociais. Essa é a sua tese. Você tem que provar isso depois com argumentos. Fome no país é um tema. A tese é a forma como você vai abordar esse tema. E os argumentos são a sustentação que vai manter esse seu ponto de vista sobre o tema. O tema não muda. Eu posso escrever sobre a fome no país por diversos pontos de vista. Eu posso criar várias teses. Mas eu só sustento uma tese se eu tiver argumentos para poder sustentá-la. O ideal é que a tese apareça escrita no texto. Muitos textos não têm uma tese aparente. Muitas pessoas costumam argumentar utilizando como um recurso já começar a dissertação com um argumento. Então, em vez de você ter uma introdução clássica com uma tese e argumentos, já começar com o argumento. Esse início com o argumento é uma possibilidade, não invalida o texto, mas deixa ele um pouquinho fora do padrão. E esse um pouquinho fora do padrão pode fazer diferença. Então eu recomendo que a tese apareça. Se a tese aparecer, nem que seja em 2 linhas, aquilo ali já é entendido como introdução e o seu texto está dentro do padrão dissertativo argumentativo, que é aquele padrão que eu mostrei para vocês lá no início, né, do esqueleto lá, o padrão em que há as 3 partes do texto dissertativo argumentativo: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos só falar mais um pouco sobre a introdução. Nós temos que pensar na tese como, por exemplo, como um resultado da problematização. A problematização sustenta a tese e cria argumentos. A problematização, ela não é um processo de escrita por si. Ela é um processo de pensamento para se decidir o que escrever. É o que a gente chama de plano de texto ou planejamento da escrita.
Você escreve lá o tema e começa a ter ideias. Você começa a listar ideias sobre aquele texto que possam servir de argumentos. Isso é problematizar. É problematização também quando você vê que os seus argumentos levam à identificação e uma proposição de solução. Então a problematização, ela atravessa a dissertação do início ao fim. Ela começa na introdução, ajudando a criar uma tese. Ela passa pelos argumentos, levantando os principais argumentos que possam sustentar seu ponto de vista. E por fim, a problematização, ela gera aquilo que a gente chama da possibilidade da criação de uma solução. Então a problematização leva à solução. E isso que tem que conter na redação do Enem. Uma problematização completa, um percurso completo de pensamento nesse sentido. É interessante manter-se coerente, né? E porque se você problematiza e não é coerente, a sua problematização ela não dá em nada. Então, como que você pode criar a introdução? Há técnicas específicas de introduzir. De um modo geral, é só você levantar o tema e uma tese, abordar essa tese de alguma forma, dar uma ideia de como você pretende fazer esses seus argumentos. Ótimo. Mas você pode também, né, fazer de outras formas. Citar argumentos é isso. Você fala do tema como você pretende. Por exemplo, o tema é a fome no Brasil. Você escreve: a fome no Brasil é um resultado de processos culturais longos, muito antigos, né, e que houve um grande empobrecimento da população. E as pessoas não conseguiram ainda superar esses problemas históricos. Então aí você já colocou o seu tema, a sua tese, que a fome é resultado de um processo histórico, e você coloca, né, também já argumentos que as pessoas não conseguiram superar, que as pessoas sofrem com isso. Então eu já apresento ali alguma coisa que eu já vou desenvolver nos argumentos. Então isso chama citar argumentos. Eu também, nessa introdução que eu acabei de falar com vocês oralmente, eu também abordei um contexto histórico, que é muito importante. Quando você começa a sua redação assim, desde 1500 o Brasil é explorado financeiramente por um país mais rico. Isso já é uma forma. Parece um argumento, não parece? Mas ele é uma introdução que usa o contexto histórico. O uso de exemplos concretos, que também parece com argumentação, os flashes e frases nominais, dados estatísticos, alusão cultural ou conceituação. Essas estratégias enriquecem o seu texto, só que você não pode usar demais. Você não pode testar tudo de uma vez só na sua introdução. Geralmente o tempo para escrever a redação é curto, então você escolhe uma técnica que você acha melhor, a que você acha que causa mais impacto, né? Eu acho que citar argumentos é melhor, deixa o texto mais organizado. Mas você pode ter outra opinião, não tem problema nenhum. Eu não estou impondo como certo, não estou usando a minha posição de professor para dizer o que você deve fazer, né? Se eu apresentei isso aqui é porque tudo isso é válido e tudo isso vai ser, até certo ponto, avaliado da mesma forma se você souber usar. Então, já que o nosso texto foi introduzido, já que ele deu seu tchan, sua entrada, vamos pensar nessas partes, né? Por exemplo, como que eu vou fazer para introduzir com flashes e frases nominais? Porque eu usei duas palavras aqui que não parecem muito claras. Flash é uma palavra estrangeira, significa relâmpago, né? E frases nominais. Então são pequenos fragmentos de texto para dar um chamamento, para chamar atenção. Isso é muito comum nos anúncios publicitários, nos textos publicitários ou na literatura. É uma tática de escrita, é uma estratégia. Por exemplo, eu comecei meu texto assim: lavagem de dinheiro, negociata, peculato, o passado e o presente político do país. Então são flashes. E frases nominais. Por que são frases nominais? Porque elas não possuem verbo. Nenhuma delas possui verbo. E são conceitos que são apresentados muito rapidamente. Por isso que tem flashes, né? É muito interessante isso, né? Igual, por exemplo,
lá a chamada do Globo Rural, ela começa com flashes, por exemplo, lobos-guará, né? Os animais mais interessantes do Cerrado. Aí eles vão falando isso, né? Aí depois eles usam frases verbais. Quem são? Onde vivem? Hoje no Globo Repórter. Então é uma estratégia praticamente da publicidade, da propaganda que veio para dentro da escrita, né? São os gêneros se influenciam mutuamente e por isso acontece dessa forma. Então, a ideia é produzir um impacto no leitor. O leitor lê e sentir uma firmeza no texto. Por fim, as outras estratégias que eu citei. Alusão cultural, que é citar elementos da nossa cultura, como, por exemplo, o fato de um filme, nome de livro, conteúdo de uma canção, algo muito conhecido, qualquer coisa que faça parte da nossa cultura. Quando eu falo nossa cultura, não é só a cultura brasileira, não, a cultura pop, a cultura que é disseminada, pode ser uma música muito conhecida, um filme muito conhecido, né? Então, assim, eu estou usando memes na minha apresentação. Alguns memes são brasileiros, outros não, né? Então, esses dias eu vi, por exemplo, aquele filme Pulp Fiction, é um filme de 1993, se não me engano, 1993 ou 1992, uma coisa assim. Eu lembro que eu era adolescente quando ele saiu. É um filme extremamente violento, mas ele virou uma espécie de referência cultural. E recentemente a internet descobriu cenas do filme que viraram memes repetitivos, né? Aquelas imagens se repetindo. Então, isso é uma alusão cultural aplicada nos memes. Mas na dissertação você vai usar uma citação de um filme, um fato, uma coisa que possa ser reconhecida, né? Uma coisa facilmente reconhecida. Deixa eu fazer uma pequena parte aqui. Na hora de você fazer uma alusão cultural, tenha certeza de que você está aludindo a uma coisa que realmente as pessoas vão conhecer. Eu já corrigi algumas redações do Enem em que os alunos fizeram citação, por exemplo, do mangá favorito deles, ou do anime favorito deles, ou de um jogo que eles jogam. E igual, por exemplo, a minha diferença para os meus alunos é 25, 30 anos quase. Não, bem mais de 30 anos. Os meus alunos atuais, eles têm 30, não tem nem, não, bem menos, 14 anos. Né? Eu tenho, não é 30 não, são 25 anos, né? 25 anos bem assim, mais novos do que eu. Então, há uma diferença cultural muito grande. Eles falam certas coisas que eu não sei o que é. Geralmente eu não me dou por vencido. Quando os meus alunos começam a citar alguma coisa, eu pesquiso. Foi assim que eu descobri o que era o K-pop em 2008, porque eu tinha uma aluna que era viciada em K-pop. 2008, né? Já se vão 12 anos atrás, né? Então, e hoje, para muita gente da minha idade, K-pop é novidade. Tem gente que nem sabe o que é. Há 12 anos que eu sei o que é K-pop, porque eu trabalho com crianças e adolescentes e eles o tempo todo trazem novidades para a gente. Então, mas a alusão cultural ela tem que estar dentro daquilo que as pessoas sabem, porque senão vai virar uma alusão só sua, né? E isso não é legal. Por quê? Porque o repertório cultural que você tem que usar numa redação do Enem, ele tem que ser produtivo e tem que ser bem disseminado. As pessoas têm que entender que você foi inteligente e usar aquilo ali. E não ficar, ah, meu Deus, o que é isso? O que é Blackpink? Né? O que é BTS? Então, se a pessoa não sabe o que é isso, ela vai ficar achando que você está enchendo linguiça. Às vezes a sua alusão é brilhante, mas talvez não seja o ideal para você fazer naquele momento. A conceituação, tem alguém ali que ganhou uma buzina de Natal, aí está usando, né, nervosamente, né? Deixa eu voltar aqui. Eu cliquei sem querer, perdão. Então, e por fim tem a conceituação, que é você fazer uma explicação a respeito de alguma coisa. E essa conceituação na introdução ela tem que ser com palavras-chave. Por exemplo, a redação é sobre amor. Teve uma redação, parece que é o tema da redação do Enem, que fez alusão
relacionamentos, alguma coisa assim. Então, assim, por exemplo, vai fazer alusão ao amor. O que é o amor? Você pode fazer uma pergunta, desde que você responda. Os alunos perguntam isso muito. Pode usar pergunta na dissertação? Eu prefiro que não, mas se você usar, por favor, responda. Porque senão vai ficar muito aberto. Existem algumas estratégias de argumentação que dizem assim que elas são menos ortodoxas, que isso não tem nada a ver. Mas tem, porque a dissertação ele é um texto que busca uma determinada verdade, um convencimento. Se você fizer pergunta demais, o seu freguês não fica convencido, não. Então, assim, é muito interessante você usar isso de maneira mas bem adequada mesmo. Então, a conceituação você vai definir o que é amor. O amor é um sentimento que é oriundo das mais profundas e importantes, e sublimes sensações humanas. Vem do cérebro, você vai falar de onde que vem, você vai fazer uma explicação bonitinha sobre o que é o amor. Mas tem que parecer algo referencial, como o dicionário, Então, isso tem que parecer mesmo uma definição dicionarizada. Então, e esse termo que é definido na sua introdução, ele tem que ser uma palavra-chave. Se você achar que está muito difícil, use a primeira estratégia, a estratégia de citar os argumentos. Eu recomendo que quem está de fato estudando para o Enem, tente criar introduções usando cada uma dessas técnicas que eu apresentei aqui e decida qual que você tem mais facilidade. Então, vamos voltar aqui. Então, agora vamos entrar na argumentação, Nós já estamos caminhando para o fim do vídeo. Então, nós temos aqui as estratégias de enunciação, que tem a ver com argumentar. A primeira estratégia de enunciação que nós vimos foi o introduzir por meio dessas técnicas e argumentar. Argumentar é você criar parágrafos que introduzem argumentos, que introduzem argumentos na discussão. Esse verbo introduzir aí foi meio infeliz, Porque eu falei de introdução agora, parece que eu estou falando de introdução de novo, não é? Então, elas enfiam, elas colocam os argumentos lá. Assim, a gente tem que fazer isso, por parágrafos. Os parágrafos inserem os argumentos na dissertação depois da introdução. Então, assim, esses argumentos, eles são razões, são motivos que faz a gente acreditar numa coisa. Eles são o debate em si. O argumento é quando a palavra entra em ação de verdade para poder provar a tese. Então, vamos lá. E o argumento, ele começa com o tópico frasal. Ele pode estar dentro do argumento, ele pode estar no final do argumento, mas o ideal é que ele inicie o argumento. Eu criei um argumento para um tema. Aí, o Brasil é um país privilegiado, rico mesmo que mal cuidado. É como se fosse uma pequena introdução dentro do texto da argumentação. Dono de uma imensa biodiversidade, reservas minerais, imenso potencial agrícola e petróleo no pré-sal, o país passa por recessões por causa de má administração pública, mas isso deve mudar logo, acelerando o processo que nos levará à liderança entre os países emergentes. Então, nós temos aí um argumento que usa o tópico frasal, uma frase que define todo o argumento logo no início e define tudo que será feito na argumentação. É interessante você usar o tópico frasal. A nossa argumentação, então, ela não pode prescindir desse poder de síntese, E tudo que você vai escrever tem que estar ligado. Os tópicos frasais é o argumento sem desenvolver, E o resto do seu
O resto do seu argumento é tudo que você está produzindo, né? Tudo que você vai escrever. Então, assim, você tem 30 linhas, né? Se você deixar umas 15 linhas ou mais para você argumentar, é um texto bom. Eu estou fazendo uma estatística, né? Tudo depende também do tamanho da sua letra, essas coisas. Todos esses detalhes, né, é uma coisa assim, eles são importantes na hora de escrever a redação do Enem. Tem aquela pessoa que escreve aquela letrona, né? Tem o prolixo, né? A gente vê o tanto que prolixo sofre na prova do Enem. Eu sei disso que eu sou prolixo desde que o mundo é mundo. Eu falo muito, escrevo muito, sempre tenho que ficar cortando, buscando o essencial, né? E a pessoa que é prolixa, você vê que ela diminui a letra, que ela aperta, que ela faz tudo para caber dentro daquele cantinho, a ideia, né? Você olha um rascunho do Enem de quem é prolixo, você está todo riscado, né? De que a pessoa vai cortando aquilo que ela acha que não é essencial. Agora, quando uma pessoa que é sucinta demais e vai fazer a redação do Enem, você vê aquela letrona, assim, sabe? Aqueles espaços grandes, não chega na margem, não separa uma sílaba, exatamente para poder falar, finalmente consegui as 30 linhas. Então, tem que tomar cuidado com isso. A argumentação tem que sustentar. Você não tem que ir para a redação pensando assim, eu tenho que preencher 30 linhas, não. Eu tenho que sustentar uma ideia. Então, o tamanho da sua redação é o tamanho da sustentação da sua ideia. Então, vamos lá. Voltando ao parágrafo. O parágrafo do tópico começa com o tópico frasal e passa a outra estratégia. Começa com o tópico frasal, que é aquilo que vai ser dito no seu texto, né, no seu argumento, e a partir daí passa para outras ideias, como a explicação, a exemplificação, argumento de autoridade, causa e consequências, dados estatísticos e raciocínio lógico. Essas são as principais 6 formas de argumentar que a gente usa. A explicação é você dar porquês, né? Aí é muito importante a conjunção coordenada sindética, né? Porque, o pois, é a explicação, é você dar razões. Você pode dar essa razão de maneira bem direta. Você coloca uma coisa e explica ela na frente. A exemplificação ela já é um pouco mais profunda do que a explicação. A exemplificação ela não só explica, como ela dá outros exemplos. Você pode, por exemplo, falar de melhorias na educação para o país, falando que são possíveis, e depois lá na frente usar, por exemplo, o exemplo da Suécia. Todo mundo fala de educação na Suécia, né? A Suécia é o lar da Greta Thunberg, aquela menina com altas habilidades, que é ativista, que por onde ela passa as pessoas olham para ela e prestam atenção ao que ela diz, né? E começam a entender as razões que ela diz. Então, assim, então eu tenho aqui nesse caso, eu posso usar a Suécia, posso usar o exemplo da própria Greta Thunberg, por exemplo, que por mais que ela tenha um talento pessoal, ela é fruto de um sistema educacional que é entendido como eficiente e igualitário. Isso é um exemplo. Exemplo é exemplificação. É muito importante a gente parar um pouquinho e falar sobre o argumento de autoridade. Se a gente voltar aqui atrás, ó, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Deixa eu só retornar aqui. Aqui, ó. Pronto, consegui. Explicação, exemplificação, causa e consequência, dados estatísticos e raciocínio lógico, a gente entende a hora que lê essas coisas. Mas o argumento de autoridade foi o que eu escolhi para falar nessa aula com um pouco mais de aprofundamento, porque é com certeza uma das coisas que mais me preocupa. O argumento de autoridade é quando o aluno ou o estudante, né, ou o concurseiro, ou a pessoa acha que vai conseguir argumentar bem utilizando uma citação, uma coisa assim, né? O argumento de autoridade, ele é uma argumentação que se apoia na opinião alheia, mas não é qualquer opinião. Serve basicamente para validar dados ou interpretações a partir da opinião de alguém
que seja uma autoridade na área específica de conhecimento em que esses dados são localizados. Por exemplo, o médico Drauzio Varella. Né? De acordo com o médico Drauzio Varella, eu vou falar da saúde física e mental das pessoas. Por quê? Porque ele é médico, ele é uma autoridade. Né? Então, olha, é um argumento de autoridade. Pronto, acabou. Né? Então, assim, ela sustenta as informações. Eu não preciso provar aquilo com mais nada. Eu usei o nome de alguém que é muito importante. Vamos dar um segmento aqui para vocês entenderem melhor. O argumento de autoridade, ele também é um dos indícios do repertório sociocultural produtivo, quando você percebe que a pessoa fez uma citação correta a respeito de certas pessoas. Assim, ele é um dos indícios, não é o único, mas ele pode refletir o repertório sociocultural produtivo, que é aquele escritor de redação que argumenta bem, né? E consegue exemplificar com os pensamentos de um filósofo ou de um autor importante, uma coisa assim. Então, assim, apelar para a autoridade, ele é uma coisa que você pode fazer, pode enriquecer demais seu texto, mas esse apelar para a autoridade tem que estar dentro de um projeto de texto em que seu argumento é sério, em que o apelo à autoridade não é a única coisa que você vai utilizar, porque senão o seu argumento sai da casa do apelo, aliás, né, do argumento de autoridade para apelo à autoridade. Entendeu? Que é você dizer uma coisa só porque outra pessoa disse, porque ela é mais importante que todo mundo, inclusive mais importante do que quem está corrigindo a sua redação. Então temos que evitar o apelo à autoridade, usar o argumento de autoridade quando ele couber dentro da argumentação, quando ele for a melhor estratégia. A gente deve usar, né? Se você sabe argumentar bem sem o apelo à autoridade, você sabe argumentar bem usando a autoridade como exemplo. Então, assim, é uma das coisas que eu digo. E você não pode usar uma autoridade sem ter relação direta com aquilo. Igual eu dei o exemplo aqui, ó. Fumar deve ser bom, pois Marilyn Monroe fumava. A atriz famosa, né? Atriz pin-up, né? Modelo, um dos ícones da beleza do século XX. Né? Influenciou muitas mulheres pelo mundo afora. Então, assim, se ela fumava, então porque fumar é bom. E ela não é autoridade nenhuma, apesar de ser bela, de ficar maravilhosa com um cigarro entre os dedos, isso não significa que ela possa ser a pessoa mais indicada para dizer que fumar é bom. Então, isso não é um uso correto. Então, aqui eu trouxe esse meme para a gente discutir, né, um pouco mais sobre isso, pensar. Nós temos o argumento de autoridade, ele é muito sedutor, principalmente depois que se ficou claro e que houve uma publicidade muito grande, principalmente nos Descomplica da Vida, nos cursinhos por aí, nesses cursos de formação que você paga caro para poder... Que se você citar alguma coisa, você vai ser automaticamente julgado como uma pessoa que tem repertório sociocultural produtivo e vai tirar nota boa no Enem. Mentira. Não é assim que funciona. A pessoa que fala isso, ela está tentando levar seu dinheiro embora a um custo muito maior do que você imagina, né? Então, assim, o escritor, ele é facilmente seduzido pelo argumento de autoridade, mas há outras coisas que ele pode utilizar, né? Inclusive o raciocínio lógico, o raciocínio silogístico, a lógica que o professor ensinou nas aulas de filosofia. Então, tudo isso pode ser utilizado, né? Então, citar é muito importante, né? Enriqueça a sua argumentação por meio da autoridade, citando pessoas como, por exemplo, Marx, o Freud, o Hume, né, o Deleuze, Hegel, Foucault, não importa quem seja a pessoa, mas desde que isso aí esteja dentro do seu projeto, desde que tenha a ver também o assunto, né? Para que citar Clarice Lispector? Né? Isso é muita coisa de Orkut ainda, da época do Orkut, aquela rede social onde todo mundo citava Clarice Lispector e ela veio para o Facebook depois. Então, assim, né? E muitas das frases que estão lá, que são atribuídas a ela, ao Luiz Fernando Veríssimo, a outras pessoas que são autoridades em matéria de uma certa sabedoria, um certo conhecimento de mundo, na verdade, nem deles não são, né? Temos aí o meme da Nazaré aí de humanas, né? Tem o meme da Nazaré de exatas, tem o meme da Nazaré de humanas, tentando entender conceitos da sociologia, né? E da filosofia e da história, que são muito difíceis. Esses conceitos,
eles são muito úteis na redação do Enem, na hora de construir a argumentação, na hora de você explicar o porquê do fato de que você pensa daquele jeito. E na hora dessa explicação do porquê, você pode claramente utilizar, né, o nome da pessoa na frente do pensamento dela. E isso sim é um argumento de autoridade, você vai se dar bem. Agora, se você não sabe, é melhor não usar. Então vamos só pensar na revisão. O que é necessário para argumentar? Escolher o tema, o ponto de vista, que é o ponto de vista? A tese, né? Então, a partir da tese, selecionar os argumentos e ideias, a partir da problematização. Problematizou? Vemos aqui, organizamos o texto e avaliamos os argumentos antes de escrevê-los. Eu só decido se os argumentos são bons depois de eu fazer esse percurso aqui. Por fim, né, nós temos aqui a conclusão. Concluir é solucionar um problema. Então, solucionar esse problema na redação do Enem, principalmente, é você mostrar o que é mais importante. Antigamente, a conclusão ela tinha uma coisa retórica, né? Ir lá finalizar o texto, retomar o tema e falar uma coisa, e reafirmar a verdade que foi discutida, mas hoje não. As redações do Enem, elas propõem uma solução de problemas, né? Então, eu dei aqui um exemplo, né? Um texto sobre corrupção tem a corrupção como tema e o escritor, voltando aqui, e o escritor utiliza como argumentos que a corrupção é uma herança histórica da colonização e permanece por causa da impunidade. Então são dois argumentos. A conclusão deve, numa redação do Enem, propor uma solução que possua no mínimo 5 elementos: agente, ação, modo, meio, detalhamento ou finalidade. Então eu vou procurar um agente, por exemplo. Quem que é? Vamos olhar aqui. Nesse exemplo, o fim da corrupção vem com uma resposta adequada nas urnas dada pelo povo. Agente, povo, né? Está aqui. Resposta adequada nas urnas. É a ação que você tem que fazer. Por meio de uma eleição limpa e transparente com candidatos que representam as diversas camadas da população a fim de renovar a dinâmica no poder. Então, modo e meio, por meio de uma eleição limpa e transparente. Detalhamento, com candidatos que representam as diversas camadas da população. Com que finalidade? A fim de renovar a dinâmica do poder. Então, eu tenho aqui todos esses elementos numa frase só. E aqui, por exemplo, eu tenho os meus vícios de escrita. Eu escrevo há anos e ainda assim, de vez em quando eu vou ler o que eu escrevo e eu acho que faço coisas erradas. Como, por exemplo, esse período é muito longo. Eu sou uma pessoa de períodos longos. Eu escrevi uma frase muito longa, pontuando ela com muitas vírgulas, né? Então, o ideal seria eu ter escrito frases menores, né? Agora é um pouco tarde para fazer essa edição, mas tá bom. Mas aí, nessa frase, só nessa frase, que se eu for escrever ela mesmo numa folha de papel, vai dar no mínimo 2 linhas, no máximo, aliás, perdão, no máximo 2 linhas, eu tenho aí tudo isso, né? Um agente, uma ação, um modo, um meio, um detalhamento e finalidade. Assim que tem que ser a conclusão do seu... Depois de toda uma argumentação bem feita, assim que ela tem que aparecer. Então, ela é a solução, ela tem que ser apresentada como solução. E por fim, eu quero fazer umas considerações finais, né? Considerações finais, o diabo mora nos detalhes, né? Esse é um antigo provérbio alemão, que ele mostra que é uma coisa muito bonita até que você vê de perto, até que você chega e olha, né? Então, há detalhes na sua redação. Você conseguir uma redação que tem toda a estrutura, você tem que verificar se ela tem outras partes também, se está tudo bem com a forma como você escreveu. Às vezes você escreveu as ideias bem, mas você não tem apuro gramatical, você cometeu erros de sintaxe, você escreveu palavras erradas, né? E tem um meme do diabo tentando a menina, né? Naquele famoso filme de Natal que virou meme, as pessoas, né, têm que prestar atenção nesses detalhes, né? Naquele desejo, às vezes, que a gente tem de escrever como a gente escreve na internet. Essas palavras aqui são muito comuns na escrita da internet. Evite escrever como na internet. A internet ela contamina tanto a forma como as pessoas escrevem, porque a internet atrapalha depois as pessoas se expressarem melhor usando a norma culta. Então, assim, eu até desafiei alguns alunos meus de 9º ano, né? Claro que não é uma coisa muito séria, e nem eu vou ficar fiscalizando, é só uma sugestão. Pare de escrever errado. Pronto. Comece a ter certeza do que vai escrever. Comece a pesquisar as palavras, olhar o dicionário e ler, e só escrever certo.
só escrever usando a pontuação, só escrever usando a inicial maiúscula, né? Com o tempo isso fica automático, né? Mas o ideal é isso, porque a hora que você para escrever à mão, você tem dificuldade, então você precisa treinar mais. Outro detalhe, né? Na estruturação, você sabe qual é cada parte do texto, você domina cada parte do texto de maneira diferente, você precisa melhorar. Então, como esse meme do cavalinho aí que é desenhado por pessoas diferentes, né? Então você vê que a introdução é de um jeito, o desenvolvimento do cavalo é outro e o final é de outra forma. Então você precisa escrever uma introdução muito bem feita para sustentar argumentos bem feitos e uma conclusão que aguente o texto inteiro. Então você não pode fazer de qualquer forma, não pode começar escrevendo mal e terminar bem, você não pode começar escrevendo bem, piorar no meio e melhorar no final, isso tudo pode dar problema para vocês. Então todas as partes do texto têm que ter o mesmo nível, a mesma organização, o mesmo rigor. Se sua introdução mostra argumentos, eles têm que ser os mesmos do meio do texto e a sua conclusão retoma a tese da introdução, solucionando o problema. Então, atenção é tudo, prestar atenção no que você está fazendo é tudo, rever o texto depois de escrito é muito importante para que isso não aconteça. Ok? E, por fim, a segurança você adquire escrevendo. Né? Eu deixo eu dar umas dicas aqui importantes para vocês. Só escrevendo muito você vai dar conta de escrever. Né? Estudar para o Enem é muito cansativo, você tem que escrever muito, você tem que ler muito, tem outras coisas além da redação, né? Porque assim, quando a gente vai ensinar a redação do Enem, parece que o aluno só precisa aprender redação, né? Não é, tem outras coisas também que ele precisa aprender. Então você tem que fazer um planejamento de estudos, eu recomendo planejar mesmo, fazer um planner semanal, elencar quais são as suas prioridades, quais são as suas deficiências que você tem que suprir, o que você menos sabe, que você precisa estudar mais, e todos os dias estudar redação. Todos os dias. Quem quer passar no Enem com uma nota boa em redação tem que estudar redação todos os dias. E fazer rascunhos de temas antigos. Eu sugiro também você submeter seu texto a um corretor de ortografia eletrônico, como o Word, um aplicativo de celular, né? E aprender a escrever em 30 linhas. Isso é muito importante. Se a sua redação está ficando muito grande ou muito pequena, vamos aprender a esticar e compridar ela. Se a sua redação está muito pequena, geralmente está faltando argumento. Né? É hora de argumentar mais. Se a sua redação está muito grande, economiza nos argumentos que ela cabe nas 30 linhas. É a dica que eu dou. Né? Eu acho que melhor que essa não há. Então, de qualquer forma, eu agradeço bastante o espaço que vocês me deram para poder falar com vocês. Né? Eu não sei, né, se está de boa qualidade o vídeo, porque né, professor de quarentena sempre tem esses problemas, né, na hora de apresentar o que diz, essas coisas. Aqui está dizendo que está quase 60 minutos de vídeo, né? Eu estou quase o dobro acima do que eu me propus a falar a princípio, mas quem sabe não dá certo, né? Então, muito obrigado, né? E até uma próxima. Agradeço ao Coletivo por Todos. A gente pode ajudar mais se vocês precisarem, eu ponho à disposição, né? Vocês podem sim enviar dúvidas para o YouTube. Se vocês quiserem ter dúvidas e colocar no YouTube, eu posso tentar responder algumas durante a apresentação, né, durante a estreia do vídeo. Eu prometi que estaria lá, então pode ser que eu consiga responder as dúvidas de vocês. Né? Em todo caso, né, estamos aí para o que precisar. Lembrando que estudo requer muita dedicação. É muito difícil, nessa época de pandemia eu sei como é, eu também tenho vários alunos que estão em condições de poucas oportunidades e poucos recursos para estudar, mas não é por isso que a gente tem que desistir, né? Não agora. O futuro, nesses casos, o futuro não espera, né? Então um abraço e até mais.